Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Vamos, né? Aula 14. A gente vai falar agora sobre os protocolos da camada de rede, especificamente sobre IP. IP é um dos principais protocolos no geral e também, né, na camada de rede. A gente está mudando agora o assunto, a gente está indo para a camada de rede, a gente vai aprender IP e outros protocolos também. Então vem comigo para a gente pegar esse conceito. Bom, vamos botar aqui. O que é IP? Internet Protocol, ou seja, protocolo da internet, protocolo de rede, tá? IP é um protocolo de distribuição de pacotes bem esforçado, não confiável, sem conexão, que forma a base da internet. Pessoal, quando eu envio uma foto para alguém, essa foto é dividida em vários pedaços, que a gente chama de pacotes, tá? E o IP vai ser responsável por reenviar cada pacote ao seu destinatário. E ele é não confiável. Por que ele é não confiável? Porque ele se esforça para entregar, mas ele não garante que vai entregar. Ele é sem conexão. O que isso significa? Que ele não se comunica com o seu destinatário antes de ir. Ele sabe onde tem que ir e vai embora. É como se fosse o motorista do caminhão dos Correios. É muito comum essa analogia. É uma entrega do Rio de Janeiro para Manaus, lá no Amazonas. Pessoal, existe uma pista, mas se a pista estiver bloqueada, o caminho pré-determinado, sim, mas se a pista estiver bloqueada, o motorista do caminhão pode pegar outro atalho, tá? Então, tem uma greve, ele pode pegar um outro atalho, ou ele pode se perder, ou pode ter, né, a carga roubada. E aqui é a mesma coisa, os pacotes podem se perder. Por isso que o IP ele trabalha com o TCP. O TCP que vai fazer o controle de tudo. E aí, se alguma coisa se perdeu, o TCP vai ser responsável por pedir de volta aquela parte que se perdeu. Tá? Por isso que é não confiável. Por mais que ele é esforçado para entregar, ele quer entregar, ele não garante a entrega, tá? Dos pacotinhos. As informações são encapsuladas dentro de um envelope chamado pacote IP, como eu disse a vocês, que contém necessariamente o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. E ele vai seguindo a internet, a rede, para o seu destino, tá bom? Sem saber por onde vai passar. Beleza, o tamanho limite do pacote IP é 64 KB, tá? Esse aqui é só decoreba mesmo. Isso significa que se eu estou enviando uma foto de 6 megas, né? 6,4 megabytes. 6,4 megabytes, pessoal. 1 megabyte arredondando, tá? Arredondando, tá? Quando a gente falar de armazenamento, a gente vai entrar em detalhes. Mas arredondando, 1 megabyte, 1000 kbytes significa 1 megabyte, tá? Alexandre, é 1024. Eu sei, estou arredondando para simplificar. Aqui não importa muito isso, tá bom? Então, é como se fosse 1000 metros, 1 quilômetro. Então, eu posso falar que eu corri 1000 metros ou eu corri 1 quilômetro. Aqui, a mesma coisa. Ou a foto tem 6,4 megabytes, ou a foto tem 6.400 kbytes. Então, como a foto tem 6.400 kbytes, aqui ele vai precisar de 100 pacotes. Ele vai carregar 100 pacotes de 64 kbytes para ele conseguir levar essa foto. Então, a gente descobriu como o IP ele trafega na rede, levando os pacotinhos, beleza. Mas além disso, né, o IP também, ele né, obviamente, ele percorre a rede, mas ele também faz referência ao endereço de origem e ao endereço de destino. Ou seja, pessoal, todo mundo que se comunica na rede, volta aqui. Todo mundo que se comunica, todo mundo que conecta a rede, a internet, por exemplo, recebe o endereço IP. É como se fosse uma identificação, tá? Alexandre, teve um que acessou e está com IP oculto. Não existe isso. Existem técnicas, a VPN, por exemplo, que é tunelamento, criptografia, que é um outro assunto, mas tem um IP. Não importa se o IP é mascarado ou não, mas tem um IP. Então, quando eu conecto a internet, quando o meu celular conecta a internet, quando qualquer dispositivo conecta a internet, ele recebe um IP. Tá? Então, o IP define de forma universal e única a conexão de um dispositivo. Só pode existir um IP.
conectado no mundo, único. Mas, Alexandre, a quantidade de celulares, a quantidade de dispositivos, isso está meio esquisito, não está não? Concordo com você. Só que surgiu uma ideia de IP local, tá, pessoal? Ou seja, a gente viu até isso no DHCP. O que acontece? Hoje é muito comum o roteador, tá, estar conectado à internet e ter um endereço IP público, a gente chama de endereço IP público, por exemplo, 172.20.30.121, por exemplo. Esse é o endereço IP do meu roteador na internet, o IP público. E esse roteador, por meio do DHCP, alocar vários IPs, 9268.0.1, 19268.0.2 e assim por diante, vários IPs locais, a minha rede local, tá bom? Isso aqui vai ser um IP público. Aqui é um IP local, IPs locais, né? Aqui pode ser chamado de privado também. Não entendi, Alexandre. Ao invés de cada dispositivo aqui da minha casa conectar à internet e receber um IP público, um IP exclusivo, que demanda muito IP, decidiram que apenas o roteador, por exemplo, vai ter um IP público, ou seja, apenas o roteador da minha casa aqui, Wi-Fi, que vai receber um IP público. Os demais dispositivos vão receber um IP local. E esse IP local também é o único aqui na minha rede local, tá? Então aqui esse 1 pode ser meu celular, o 2 vai ser, por exemplo, a televisão, tá? Então, esse IP aqui público ele tem que ser único na internet. E esse IP local ele tem que ser único aqui na minha rede local. Por quê? Porque se eu tenho dois IPs aqui, 192.168.0.1 do meu celular e da minha TV, como é que o roteador vai jogar o que precisa para cada um? Por exemplo, do meu celular eu estou acessando o Facebook, na minha TV eu estou assistindo o YouTube. E aí veio os dados, veio as informações do Facebook e do YouTube. O meu roteador tem que saber quem é um, quem é outro. Ele vai entregar os vídeos, né, os dados do Facebook para o meu celular e minha TV tem que ter outro IP. E aí sim ele vai passar os dados do YouTube, por exemplo, para a minha TV, tá bom? É assim que ele identifica os dispositivos. O endereço IP não é fixo. Cada vez que conectamos à internet é atribuído um novo endereço IP. O endereço IP é dinâmico. A gente chama que o endereço IP é dinâmico. Mas tem endereço IP fixo? Tem, pessoal. Eu posso sim ter um endereço IP fixo. Na rede local, é muito comum a gente atribuir, por exemplo, a uma impressora um IP fixo. Por quê? Porque quando eu adicionar essa impressora pelo IP, o IP não vai mudar. Então, sempre que eu mandar imprimir para aquele IP, vai imprimir. Na internet é a mesma coisa, tá? Quer dizer, na internet não tem como você botar IP fixo, né? Mas toda vez que você conecta à internet, você recebe um IP, tá? Se for do roteador, é o IP... quem recebe, na verdade, é o roteador que recebe o IP do provedor de internet, tá bom? E esse roteador é único e toda vez que ele desconecta e conecta, ele muda, tá, pessoal? Aí não tem como botar IP fixo. No caso, é o IP dinâmico. Mas tem também o IP fixo nos servidores, por exemplo, a página do Google, a página sosab.com.br está no servidor, esse servidor tem um endereço IP e ele é fixo, tá? Ele é fixo por quê? Para encontrar esse site, para encontrar o Google, para encontrar o sosab.com.br. Porque se for mudando toda hora, vai ser impossível encontrar na rede. Beleza? Então, pessoal, os computadores de uma rede possuem endereço lógico, a gente chama de IP endereço lógico, tá? Por quê? Porque é um endereço fictício, vamos dizer assim, um endereço que só entrega para ele, para o dispositivo conectado à internet, para ele poder acessar a internet, para ele ter uma identificação na internet. É uma maneira de encontrar esse computador na rede, beleza? O IP ele pode ser o IP versão 4, IPv4 e o IP versão 6, IPv6. Não existe IPv5 nem IPv7, tá? São esses dois apenas. Surgiu primeiro com IPv4, tá? Tinha um limite IPv4, né, que é ser um pouquinho mais de 4 bilhões, tá? E aí teve que atribuir o IPv6, que é um pouco maior, e aí acaba, né, tendo muitos endereços, tá bom? Eu vou explicar direitinho para vocês aqui. Vamos falar primeiro pelo IPv4. Antes de falar do IPv4, IP versão 4, novamente, os computadores de uma rede possuem um endereço lógico, que é o IP. É um endereço que é lógico. Por que é lógico? Porque ele não é um endereço que está registrado em alguma coisa, diferente do MAC. O MAC é o endereço da placa de rede. A placa de rede tem um endereço próprio dela e não muda nunca. Já o endereço lógico não, é um endereço que é atribuído na hora que aquele dispositivo conecta à internet.
chamado de endereço IP. É a maneira de encontrar esse dispositivo na rede. É assim que eu me comunico com outro computador onde eu trabalho, pelo endereço IP, tá bom? Com a impressora. É assim que se conecta à internet, tudo com endereço IP. Pessoal, nós temos o IPv4, tá? E eu quero que vocês vejam o seguinte. O IPv4, como que ele é? Ele é octetos binários. Octetos, 8. Binário é 0 ou 1. Octeto binário significa o quê? É uma sequência de 8 algarismos, seja 0 ou 1. Então, por exemplo, pode ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, né? São 4, 4, 8. Isso aqui é um octeto. Tá? Deixa eu botar aqui. Então, octeto é uma sequência de 8 algarismos. Pode ser 0 ou pode ser 1. Vamos ver aqui. Aqui nós temos um octeto. E por que binário? Porque só pode ser 0 ou 1. Se fosse decimal, poderia ser de 0 a 9, tá bom? Então, não precisa focar nisso não. Binário só são 2. Binário, ou é 0 ou é 1, tá, pessoal? Então, o octeto são 8. 8. Ou é 8 com 0 ou com 1. Aí pode ser 0, 1, 0, 0, 1, 0. Pode ser 0, 0, 0, tudo 0. Pode ser tudo 1, tá? Pode ser alternado. Então, aqui nós temos um octeto. Aqui nós temos outro octeto. Aqui nós temos outro octeto. E aqui nós temos outro octeto. Na versão 4, ele possui 4 octetos. Isso aqui é um IP. Vou explicar. Por que está escrito que tem 32 bits e essa informação é importante? Porque cada algarismo disso aqui é um bit. Então, pessoal, um bit ou é 0 ou é 1. 2 bits. 2 bits é 0, 1 ou 1, 0. Não tem outro, né? Ou 0, 0. Ou 1, 1. Então, veja que cada algarismo aqui, seja 0, seja 1, é 1 bit. Então, nós temos 8 bits aqui. Mais 8 bits, 16. Mais 8 bits, 24. Mais 8 bits, 32. Então, aqui tem 32 bits. Tá? Beleza? Qualquer coisa, você volta um pouquinho. É muito comum, esse negócio de octeto, 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 é muito comum a gente falar que um octeto significa 1 byte. É a mesma coisa de correr 1000 metros ou 1 quilômetro. É a mesma coisa. Você pode falar que 1000 metros ou 1 quilômetro. Então, eu posso falar, pessoal, como a cada 8 bits, 8 bits, eu posso chamar de 1 byte. Beleza? Ah, se for 16 bits, eu posso chamar de 2 bytes. Tá bom? Entenderam? Aí é uma nova conversão também. Então, eu até botei aqui, o octeto é um conjunto de 8 bits, ou seja, 1 byte. Tá? Então, octeto são 8. 8 o quê? Ah, é binário. Então, é octeto binário? Então, é 8. É 8, 1, uma sequência de 1 e 0. Tá bom? Então, isso aqui é um IP, Alexandre. Isso aqui é um IP. Isso aqui que está em aqui, eu vou riscar para vocês aqui. Quero que vocês gravem o seguinte. Isso aqui é um IP. Pessoal, esse IP é identificado pela máquina, pelo computador em geral. Beleza. Só que para a gente é muito difícil. Você concorda que é difícil? Concordo. Então, olha que interessante. Isso aqui não é tão cobrado em prova assim, desse jeito, com números binários. Exceto provas de TI mesmo, né? Mas não é o nosso foco. Então, o que eles pensaram? Vamos converter o binário em números decimais, em números que a gente conhece. Tá? E aí, botou aqui o decimal pontuado, que veio a ser 1, 2, 3, 4 blocos, tá? Que vão de 0 a 255. Não entendi, Alexandre? Só foca que esse aqui é o IP para a gente. Então, quando eu vou adicionar uma impressora, por exemplo, vai estar nessa sequência aqui, tá bom? Então, a impressora lá, por exemplo, é 192.168.2.16 e tem uma que é 17 e tem uma que é 15, tá? Aqui, esses são os endereços das impressoras. Ah, Alexandre, então eu vou adicionar a impressora de onde você trabalha, é só botar esse endereço aqui. Não, porque esse aqui é um endereço privado, só funciona na rede local, só funciona dentro da nossa rede. Ele não está na internet, só funciona dentro da nossa rede, entendeu? Beleza, então a sequência de IP
ela vai de 0 a 255, o IP decimal, o IP como a gente está acostumado a ver, tá? E aqui é esse formato que ele tem. Ele tem um bloco, que vai de 0 a 255, e aqui outro bloco, que é a mesma coisa, outro bloco e outro bloco. Eu quero que vocês se atente a esse formato, pessoal. São 4 blocos, de 0 a 255, cada bloco. Por quê? Porque não é comum você, 28.940.000. Não é comum você atribuir isso aqui. Isso aqui é o quê? Gente, isso aqui é um CEP. Se eu botar um formato de CNPJ, de CPF, você vai entender também, de placa de carro. Então, eu quero que você entenda esse formato aqui, que é um IP. Tá? Alexandre, o de cima também é? O de cima é. Só que o de cima é a máquina que entende, a gente não consegue. Imagina eu adicionar uma impressora e botar lá 10001000. É confuso. E aí, botou aqui em decimal para ficar mais fácil. Então, por exemplo, muitas bancas perguntam qual IP é válido. Ela bota bem assim, ó, 299 ponto. Já está errado. Por quê? Porque o IP ele não pode passar de 255. Ele vai de 0 a 255. Espero que tenha entendido. Esse aqui é o IPv4, tá, pessoal? Que é muito comum usado hoje ainda. Só que esse IPv4 ele comporta 2, que é um número binário, elevado a 32. Aí, se você quiser saber quanto é, vai ser 2 elevado a 32, que dá mais ou menos, mais um pouquinho de 4 bilhões. Esse é o IPv4. Pessoal, a quantidade de dispositivo hoje é muito maior. E por isso, houve a necessidade de ter um novo endereço IP, que é o IPv6, é a 6ª versão. Tá? Então, devido à quantidade crescente de usuários da internet, mais IPs, surge o IPv6 com muito mais endereços IPs disponíveis. Por quê? Porque esse IPv6 é um número que corresponde a 2 elevado a 128, porque ele é de 128 bits. Ou seja, são 8 grupos de 16 bits cada. Eu vou explicar para você, fica tranquilo. Então, ó, 2 elevado a 128 vai dar 340, 1 decilhão de endereço. É muito endereço. Isso aqui também cai muito em prova. Ele possui, pessoal, um IP, um outro protocolo, que é o IPsec nativo, tá? Que ele já veio nele, tá bom? Dentro dele, que permite confirmar a integridade dos dados e se o usuário é quem realmente diz ser. É como se ele enviasse, o IP fosse, né, para um destinatário e ele confirma se é realmente o destinatário, tá bom? E confirma se está tudo certinho com os dados. É como se fosse algo a mais aí de segurança, tá bom? Claro que não substitui os protocolos da camada de transporte, tá bom? O IPv6 é representado com hexadecimal. O que é hexadecimal? Hexadecimal, pessoal, são os números que vão de 0 a F. Não entendi, Alexandre. Isso aqui, para quem não é na área de TI, é muito mais complicado, porque tem uma introdução para tudo isso aqui. Mas a gente conta número decimal. Número decimal são 10 algarismos, né, pessoal? 10 números. De 1 a 10. Não, de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? O 10 é a repetição do 1 com 0. Tá bom? E aí vai repetindo os números e vai acrescentando, igual o número binário. Não entendi, Alexandre. Não tem problema, só saiba que o decimal vai de 0 a 9. Já o hexadecimal vai de 0 a F. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, que aqui seria o 10. B, que aqui seria o 11. C, que aqui seria o 12. D, que aqui seria o 13. E, que seria 14. E F, que seria o 15. Tá? Então, são 8 grupos. Ou seja, aqui tem um IPv6 logo embaixo bonitinho. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos de 16 bits. Cada grupinho disso aqui comporta 16 bits. Ou seja, 2 bytes, né, pessoal? 2 bytes. Por que 2 bytes? Porque 8 bits é 1 byte. São 2 bytes, tá bom? Seção de 4 dígitos, né? São 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Tá? Que vai de 0 a F, separado por 2 pontos. Importante. O IPv6 não é separado por ponto igual ao IPv4. Ele é separado por 2 pontos. Tá aqui bonitinho. Bom, o que você vai levar para a prova? Esse formato de hexadecimal, tá? Pode ficar tranquilo que geralmente quando as bancas pedem para identificar, ele bota uma letra que vai além do F. Então você tem que entender o seguinte, quando você olhar um endereço IPv6, aqui só pode ter números de 0 a 9,
A, B, C, D, E, F, ou seja, o alfabeto até o F. Geralmente as bancas botam um G no meio, botam um Z, botam um X, botam um R. Está errado, esse endereço não existe. Tá? O IPv6 ele só vai até F. Beleza? Ah, pode ser em qualquer lugar? Pode ser em qualquer lugar, mas até F. Então E pode, D pode, C, B, A. Se você, eu vi um E aqui, tá podendo, pode, B, pode, F. Ah, eu vi um L. L não. Tá? É isso que você tem que levar para a prova, para identificar um IPv6, tá bom? E, novamente, o IPv6 é igual ao IPv4. Ele identifica um dispositivo na rede, beleza? Ele é único. Bom, mais uma coisinha a respeito do IPv6 é que ele é muito grande, a gente já sabe disso. E aí é permitido abreviar quando há zeros. Então, nós temos aqui um endereço original, por exemplo, esse endereço original a gente vai tomar como original, tá? Para a gente fazer a nossa abreviação. O endereço abreviado, no grupo de 4, ou seja, cada grupinho aqui de 4, se iniciar com zeros, elimine os zeros. Então, por exemplo, esse aqui 074, eu posso simplesmente eliminar os dois zeros e ficar só 74. Ia ficar como? Ia ficar F, D, E, C, 2 pontos, 74, 2 pontos, e aí eu conseguiria continuar com 0000, entendeu? Então eu posso fazer esse tipo de abreviação, beleza? Ah, Alexandre, tem aqui 000A. Você pode simplesmente eliminar o 000 e deixar só o A. Então vai ficar alguma coisa, 2 pontos, A, e depois continua 2 pontos e mais alguma coisa. Além disso, no grupo de 4, esse grupozinho de 4 aqui, se tudo for 0, substitua por um único 0. Então, por exemplo, aqui nesse endereço aqui, eu posso simplesmente apagar isso aqui e deixar só um 0. Vai ficar 2 pontos, tem que continuar com 2 pontos, não elimina não. Aqui eu boto mais um 0, 2 pontos. Aqui é tudo 0, boto mais um 0, 2 pontos e continua. Aqui é 0, boto só um 0 e continua. Então, se tiver tudo 0, eu posso substituir por 0. Aqui, até um exemplo aqui, pessoal. Aqui tem exemplo até do azul, ó, o azulzinho, do 74, e onde tiver tudo 0, você bota só o 0. Só um 0. Por quê? Porque o computador entende. Isso aqui são dicas de computador, vai entender o que é. Porque tem coisas que você não pode fazer. Ah, eu vou eliminar o 0 daqui. Daqui do B0, eu vou eliminar esse 0. Não pode. O computador não vai entender. Ele vai representar outra coisa. O computador só entende se o 0 for no início ou se for tudo 0. Aí você elimina todos os 0 e deixa só um. Ele vai entender que aquilo ali é tudo 0. Tá bom? Isso é para simplificar o visual. As bancas às vezes cobram isso. Além disso, eu posso ter um endereço ainda mais abreviado, pessoal. Isso aí só acontece em uma situação. Quando há sequência de zeros que podem ser substituídos por 2 pontos duplos. Não entendi. Essa aqui, essa parte aqui, de mais abreviado, é quando acontece isso aqui, ó. Quando tem 2 grupos ou mais, só com zeros. E aí eu simplesmente boto 2 pontos e acabou. Continuo, obviamente. B, 0, F, F, continua aqui. E aqui na frente também é a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Olha só onde foi eliminado. Igual a gente fez aqui. Olha aqui o resultado. Esse aqui é o resultado. Entendeu? Então aqui era uma sequência de 1, 2, 3. 3 blocos só com zeros. Substitui, bota só 2 pontos. 2 pontos, 2 pontos. Tá bom? Esse é a eliminação. Aí aqui, novamente, ficou aqui, ó. Só o 0. Opa. E o 74, eliminei o 0 do 74 aqui, ó. Tá aqui bonitinho. 74. Viu? Eliminei esses dois zeros aqui. Para quê? Para ficar mais atraente. Olha como ficou pequenininho. Porque é muito grande, tá? Beleza. E novamente, esse 2 pontos só pode ocorrer uma vez só. Não entendi, Alexandre. Vou explicar. Imagine que aqui tem a sequência. E aqui, vamos supor, vou apagar aqui. Isso aqui também seja assim, ó. Não, aqui não, vou apagar aqui mesmo. Aqui seja assim, ó. Opa. Aqui seja 0, 0, 0, 0. Aí você está pensando, vou eliminar aqui, vou botar 2 pontos aqui e 2 pontos aqui para eliminar esses zeros aqui e esses zeros aqui. Não, só pode fazer uma vez, tá bom? Beleza? Só uma vez. Se tiverem tudo juntos, beleza, você junta tudo. Se tiverem diferente, só pode ser uma vez, não pode ser duas. Bom, qualquer coisa, você volta um pouquinho. Esse slide vai ficar disponível para quem adquirir as questões também, para dar aquela revisada, tá? Então, vamos fazer questões, porque o objetivo aqui principal é fazer questões, porque isso aqui é um conceito realmente bem chatinho, tá? Eu espero que você tenha entendido.
Eu espero que você tenha entendido. Uma coisa você volta um pouquinho a aula para pegar de novo, porque é chato mesmo. FGV, famosa FGV, você faz de assistente administrativo. A identificação de um dispositivo na internet pode ser feita por endereço IP, correto. Assinale a opção que indica um endereço IP válido. Você tem que se acostumar com o endereço IP, pessoal. Qual é o endereço IP? Eu tenho 1, 2, 3, 4 sequências, né? Separadas por pontos. Beleza? Aqui vai de 0 a 255. Aqui vai de 0 a 255. Aqui pode ir de 0 a 255. Escrevi errado. E aqui vai de 0 a 255. Você tem que acostumar com isso. Por quê? Para facilitar o seu visual, você que não está acostumado. Bom? Igual uma placa de carro, igual um CPF, igual um CEP. Então, @gov, nada a ver. HTTP, isso aqui é um protocolo de transferência de hipertexto, nada a ver. 192, jogo da velha, né? Barra, nada a ver. Não é isso, gente. É ponto, né? É ponto. X, @y, não. 192, está dentro do espaço, né? Não passou de 55. 158 está correto, ponto 1, ponto 38, está certo, tudo separado por ponto, e nenhum aqui passa de 255, certo? Alexandre, se 192 fosse 256, já estaria errado, essa questão deveria ser anulada, tá bom? Olhe o visual de como é o IP, no caso aqui o IP versão 4. Vamos para mais uma, tá? Vamos para mais uma. Pause o vídeo e tente fazer. 2021, agente fiscal. As redes de computadores mostradas na figura acima possuem endereço IP conhecido como conhecido como IP, Internet Protocol. Sabendo que há versões diferentes de IP, é correto afirmar que os endereços mostrados na figura estão apresentados no formato. Então vamos dar um zoom aqui. 2 pontos. Você tem 2 pontos. Se tem 2 pontos, já é IPv6, tá? E aqui tem uma sequência de 0, podia ser eliminado aqui. Aqui, salvo engano, é 2 pontos, 2 pontos. Por quê? Porque eram vários zeros. Beleza? Então eu já sei que é IPv6. Então aqui é a mesma coisa, né? Nós estamos vendo aqui 2 pontos, mesma coisa. Deixando eu perceber que tem uma barra 48. Pessoal, toda vez que você vê uma barra, aqui igual aqui também é a mesma coisa, uma barra no IPv6, o número o endereço do IPv6 mais a barra e algum número, como por exemplo 48, isso aqui é chamado de prefixo de roteamento. Que isso, Alexandre? Não precisa focar muito nisso. Isso está me dizendo o seguinte, que os 48 bits, a gente viu que o IPv6 são 128 bits, tá? Ou seja, são vários bloquinhos de 16 bits, tá? Que vai dar 128. Beleza. Está me dizendo que essa barra 48 está me dizendo que os 48 bits do IPv6 é um prefixo de roteamento, ou seja, é um identificador da rede. Tá? É o identificador da rede. Não entendi, Alexandre. O IPv6 ele pode ser dividido em 2. A gente vai ver isso mais à frente, isso é muito avançado. O IPv6 pode ser dividido em 2. Uma parte eu vou identificar a rede e outra parte eu vou identificar os dispositivos na rede. Então, 48 bits para identificar a rede significa que eu posso ter muitas, mas muitas redes. Não entendi. Eu vou dar um exemplo com o IPv4, tá? Só para você ter uma noção. 192 é um IPv4, 168.0.1. 192.168.1.1 também, vamos supor. Pessoal, isso aqui está identificando a rede. Isso aqui, de maneira simples, significa que esses IPs não estão na mesma rede, estão em redes diferentes. Se eu botar o próximo, 192.168.2, vai estar em redes diferentes, tá? Por quê? Porque, de maneira simples, eu vou explicar isso mais ao fundo, isso tudo aqui vai identificar as redes. Então, eu posso ter um montão de redes. E esse último número aqui vai identificar o dispositivo na rede. Então, olhando para esse IP aqui, eu consigo saber que eu posso ter 255, grosso modo, que pode ir de 0 a 255,
dispositivos conectados a essa rede, que é chamada de rede 0, vamos dizer assim. E essa aqui é a rede 1, vamos dizer assim. Aqui eu tenho mais 255, tá, pessoal? Então, é separado em rede. Então, o IPv6 também. Eu tenho uma parte que vai dizer a rede e a outra parte que vai dizer os dispositivos que estão conectados à rede. Então, é mais ou menos isso aqui que eu botei aqui para vocês. Então, quando esses números aqui no finalzinho, significa o identificador da rede. Significa que eu posso ter 48 bits para rede, ou seja, eu posso ter muitas redes diferentes. Tá? Isso é muito importante. Bom, nós sabemos aqui então que isso aqui é um IPv6, letra D é o nosso gabarito, se acostume com essa partezinha aqui, ó, tá? É válido esse IPv4? É válido, ó, vai até 255, não passa. E aqui, é válido IPv6? Válido, não passa de F, tá bom? F é o máximo, então tá certo. Se tivesse um X aqui, tá errado, não existe esse IP, tá bom? Se você não entendeu essa parte da rede, não tem problema, isso é muito ao fundo, isso não cai para qualquer área, só cai para a área de TI, pelo que eu vi. 2022, ou então uma prova brabeira que veio, pode ser que venha, né, pessoal? Polícia Civil, lá em Minas Gerais. O endereço IP corresponde ao endereço que identifica os dispositivos que estão conectados à internet. Perfeito. Todas as afirmativas abaixo sobre versões de protocolos IPv4 e IPv6 estão corretas, exceto, então, que é a errada. O IPv6 é mais seguro que o IPv4, pois possui o IPsec nativo, que permite confirmar a integridade dos dados e se o usuário é quem diz ser. Perfeito! A gente viu exatamente isso, aqui caiu em prova. IPsec é um outro protocolo que fica no IPv6, já vem com ele, para identificar se o usuário é mesmo aquele, por exemplo. O IPv4 utiliza endereço de 32 bits, perfeito. 8 zeros e uns, 8 zeros e uns, 8 zeros e uns, 8 zeros e uns. Aqui, no total, são 32 zeros e uns. Enquanto o IPv6 utiliza um endereço de 128 bits. Correto. Não que é correto, que é errada, né? Marquei aqui errado. Está correto isso aqui. O IPv6 aumenta consideravelmente o tamanho das tabelas de roteamento em relação ao IPv4. E aí, pessoal? O IPv6 é maior, mas será que aumenta? Vamos deixar em off. Um dos motivos para a criação do IPv6 foi a possibilidade de esgotamento futuro de quantidade de endereços de IPv4. Correto, pessoal? Correto. Isso, a letra D está corretíssima. Por quê? Porque o IPv4 tem um limite, né? 4,3 bilhões, né? Ou seja, mais de 4 bilhões aí, um pouquinho mais. O IPv6 é 1 decilhões, é muito IP, tá? Então, uma maneira de economizar IP foi até os roteadores. Os roteadores, eles atribuem IPs locais para os dispositivos que estão conectados a ele, tá bom? A gente já viu isso, IP privado, a gente chama de IP privado. E aí ele fica com o IP público da internet. A gente vai ver um protocolo, pessoal, chamado NAT, que é bem interessante sobre esse endereçamento aí, como que faz essa mudança, né? Letra C, nosso gabarito, o IPv6 não aumenta o tamanho das tabelas de roteamento, tá bom? Beleza? O que é a tabela de roteamento? Quando o IP vai indo pela rede, ele passa por diversos roteadores. Tá? A internet tem diversos roteadores que conectam redes. A gente já viu isso. E aí, a tabela de roteamento é uma tabelinha que os roteadores também possuem para encaminhar aquele IP ao próximo destinatário. Tá bom? O IPv6 foi projetado para simplificar o roteamento e reduzir o tamanho das tabelas, inclusive. Se o seu gabarito, vamos para a próxima, 2017, pausa de fazer. Assinar a sequência numérica abaixo que pode representar um endereço IP, válido em um microcomputador. Beleza. Aqui eu estou me referindo a IPv4, já olhando, né? Por quê? Porque são 1, 2, 3, 4. Né? 4. Esses números podem ir de 0 a 255. Então aqui já tem 260, está errado, letra A não é. Aqui está certo, a letra B está correta, vou ficar com a letra B por enquanto. Aliás, vou até marcar a letra B, né? Não tem como outra, né? Se tiver duas alternativas corretas. 290 está errado, não pode ter mais que 255. 290 está errado, 290 está errado, aqui também está errado de novo. Tá? Então, letra B, nosso gabarito, é um IPv4 de 0 a 255, tá? IPv4. Se for IPv6, de 0 a F. Que aí quando chegar a 9, A, B, C, D, E, F. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Olha só, lá nas questões aqui tem mais questões de IPs. Tá? Então adquira as questões que vão te ajudar bastante. Essa aula aqui é só para você fixar ali. Não precisa, não entendi muita coisa, mas entendi a identificar o IPv6 e o IPv4. Maravilhoso. É o que você precisa. A gente vai ter aula avançada de IP.
tá? A gente vai aprender sobre classes, tá? Inclusive a parte de rede, a parte de host, de dispositivos. Eu nem vou falar muito sobre isso porque isso é muito profundo e cai raríssimas vezes ou é para a área de TI, tá? E aí você tem, quem é área de TI conhece já, sabe o que eu estou falando. Então, ó, essa aqui já basta. Mas lá nas questões aqui, nas questões aqui, que a gente vai chegar a 1000 ainda, a gente não chegou ainda, por enquanto, quando eu gravo essa aula, adquira as questões que vai ajudar muito, o slide vai ficar lá, os mapas mentais também, se inscreva no nosso canal e me siga lá no Instagram. Essa aula aqui é bem chatinha, a gente vai para a nossa próxima aula ficar muito mais tranquilo. Te vejo na próxima aula. Até lá, tchau, tchau.